mensagem do dia 21 de maio de 1995, os dons do Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo dá um conhecer como é que a gente, como eu e os outros grandes profetas, escreveram as palavras que é para dizer para todos. Como esta mensagem aqui, para vocês prestar bem atenção. Como é que entra em mim as palavras para ser escrita? E ele diz aqui bem claro: ler os meus pensamentos só quem está ligado diretamente em mim, sem precisar de movimento nenhum dos meus lábios, através do rosto do Santo Sudário. É luz que sai de mim, entrando no fundo do teu coração, que possa clarear todas as palavras que eu quero te transmitir, meu filho. Bento, filho querido, a luz do Espírito Santo é, sobretudo, o maior poder. Nele está toda a inteligência e sabedoria, poder, bondade, amor, felicidade, carinho e piedade. Quem tem todos estes dons está ligado diretamente em mim. Tu, meu filho, tens tudo isso e não sabias. Por não escrever bem, não estás fora deste dons, porque eu também não tive escola. Dou a entender os meus assuntos a quem eu quero, como os dei para algum dos meus apóstolos, que quase não tinham estudo também. Mas, no entanto, todos eles eram iguais, menos o Judas, que me traiu. Na hora que derramei o meu Santo Espírito sobre eles, cada um recebeu a sua missão para que eles pudessem falar em línguas de cada povo, que eles fossem falar sobre o Evangelho e que estivesse ouvindo, compreendesse a sua língua. Então cada país ouvia perfeitamente as suas palavras. Não precisava de intérprete. Meu filho querido, falar com o dom de línguas é preciso para que outros possam entender, quando não é da mesma nação. Mas falar em língua sem saber o que está dizendo, isto é coisa do meu inimigo. Ele é que está armando toda esta confusão para impressionar os meus direitos, dizendo que sou eu. Jesus quem faz isto. Jesus. Quem faz isto são pessoas que não se aprofundaram bem nos meus mandamentos. Alguns deixaram-se iludir por outra religião, ou conforme deixam-se dominar por espírito de seitas que não têm nada a ver com Deus. São espíritos que andam vagando pelo mundo para entrar em qualquer pessoa e permitir, assim como eu tive que expulsar muitos espíritos imundos que estavam no corpo das pessoas. Agora está chegando o fim dos tempos. Eles querem se agarrar no corpo das pessoas para se infiltrar no meio, dizendo que sou eu. Meus filhos queridos, quando se trata de assunto muito sério, vocês não devem ouvir qualquer um. Olhe que foi dito que no fim dos tempos viriam falsos cristos, falsos profetas.
mas que vocês não dessem ouvido, ficassem onde estão. A minha igreja é a de Pedro. Fora dela, outro não pode fazer nada em meu nome. E se fizer, é tudo mentira. Eu não criei várias denominações, só dei a chave a Pedro. E agora quem está com ela é só João Paulo II. Quem está obedecendo a ele, a mim me obedece. Quem está contra ele, está contra mim. Não quero fazer injustiça, porque eu fui bem claro. Deves amar a Deus em primeiro lugar, e em segundo ao próximo como a ti mesmo. Como é que irás dizer na minha frente que não aceitavas o católico? Isto não é amor ao próximo. É ganância pelo seu poder, já que não podia ser um papa. Filhos ingratos, injustos, é injusto só me serviram para fazer confusão. Agora não adianta mais, tu é que preocupaste de te salvar a qualquer custo, e por ti te condenaste. Obrigado, meu querido filho Bento. Fique com a minha paz, Jesus. Aí é que está. Às vezes a pessoa pensa que a gente é contra, como aqui ele fala, a igreja é uma só, a igreja católica. Mas tive 4 vezes na Canção Nova. Na última vez eu fiquei apavorado porque estava falando numa língua que parecia assim, guizo. Estou bravo. Eu cheguei perto de um casal e perguntei para eles, me diga para mim, só eu para saber o que é que diz essa palavra de vocês. Ah, também ninguém sabe, nós falamos que é dos anjos. Aí aqui está explicando. Não existe isso. Que ele derramou sobre os apóstolos, cada um falava a língua daqueles países deles. Eles entendiam. Agora, lá eles não entendem o que dizem. E isso aí, o que é que foi que aconteceu que Jesus está dizendo? Em 1981, nunca esqueço, 79, 80, eu estava sendo avisado, meu filho, vai vir uma nova dentro da igreja católica, mas tu não vai. Mas é dentro da igreja católica, eu digo certo, não vai haver problema. Isso, 80, nada aconteceu, 81, aí apareceu pela primeira vez na Igreja Sagrado Coração de Jesus em Joinville. Mulheres que falavam em língua, mas a Igreja Católica não aceitava. Então, eles permitiram fazer lá no lado, no galpão da igreja lá foi feita a reunião. Eu estava na missa e eu pedi licença para Jesus para ir lá para ver o que era. Ele disse, lá tu não vais. E é o que aconteceu. Aos anos foi passando e a Igreja Católica foi aceitando. Hoje está, que vocês estão vendo, exagero. Eles fizeram lá, antes não era assim, fizeram o quê? Um galpão que cabe não sei quantas mil pessoas. Não tem lugar para se ajoelhar. E tantas outras que vocês estão vendo. Não tem lugar para se ajoelhar. Isso não é a obra de Divino Espírito Santo. Porque o Divino Espírito Santo não ia botar no coração de um homem fazer um templo que não tivesse lugar para ajoelhar para Jesus. Então nós temos no meio de uma confusão tão grande que nós temos que olhar essa parte. Não existe o Espírito Santo ali no meio, não existe. São pessoas que deixaram se infiltrar uma coisa no meio para confundir, para tirar o que é de mais belo. O que é de mais belo é manter a igreja de São Pedro, que Jesus passou para ele, no respeito como aqui nós temos, o respeito máximo. Vocês pensaram bem, porque agora
a gente está entrando num período que estou muito assim, meio desconfiado de mim. Natural que o Satanás ele vai fazer todo o possível de você não a crer. Mas, se você pensar bem, onde no Brasil tem uma igreja igual a esta, onde no Brasil tem uma igreja igual a esta, que faz toda a vontade de Deus, e que Deus passou não para um padre, nem um bispo, nem um cardeal, passou para uma pessoa simples, como ele passou para São Pedro. Ele não passou para um daqueles que achavam que eram grandes seguidores de Deus, os sacerdotes, aquele sumo sacerdote. Escolheu um pescador. Analise bem. Por que que Deus vai pôr na minha mão uma igreja, se eu não sou nada de padre, né? Eu não estudei nada. Mas Pedro também não estudou. Mas ele deu a chave para Pedro. Ó, eu queria morar ou em Itajaí ou ficar lá mesmo em Joinville. Ele passou para cá, Taquaras, porque Taquara já estava sendo escolhida para finalizar o fim dos tempos. E quando Jesus chamou os apóstolos, alguns deles eram pescadores na beira do mar. E por que mandou para cá, na beira do mar? Eu pedia para ele: Jesus, o senhor pode mandar para todo quanto é lugar, mas não me mande para a praia, porque não vou, que o escândalo está demais. Então ele fez um teste. Agora tu vai. Ele sabia que eu não desobedecia. Então, analisando tudo bem, está desde quando começou, está finalizando como ele quer. Não é como um homem quer. Porque na boca dos eclesiásticos eu sou um louco. Mas também, certo, o sumo sacerdote, Jesus entregou a chave para um louco que era Pedro e tantos outros discípulos. Agora tudo está caminhando, finalizando o fim dos tempos. E tem uma coisa pela frente que não vai ser bom. E eu acredito que tão logo isso vai acontecer. Muitos católicos que ainda não estão quase acreditando em mim como eu sou, vai correr pedir perdão. Vai pedir perdão. Por que tanta injustiça que eu fiz contigo? Isso vai acontecer. Porque o que está para vir, gente, não é brincadeira. Todas as profecias vai se cumprir. Como estava escrito antes, bem antes de que aconteceu no Japão. Aviões serão jogados fora da terra. Será que eu sou louco e escrever uma coisa que ia acontecer? Estados Unidos, que eu escrevi antes? Pois é. A profecia que Deus quer está comigo. Toda a profecia é o final dos tempos. Mas aqueles que entraram e me abandonaram vão chorar amargamente. Mas tudo isso tinha que acontecer. Porque Deus deixou bem claro. Ele escolheu os 12 apóstolos, um foi traidor. O outro duvidava que Cristo tinha ressuscitado. E agora estão duvidando que ele vai voltar. E esses que estão duvidando vão nadar e não vão ter mais volta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.